Você não está aqui por acaso. Mesmo que uma parte racional da sua mente ainda tente reduzir este momento a mais um vídeo, mais um conteúdo, mais alguns minutos de distração antes de seguir com o dia. Porque se você for honesto consigo mesmo, vai reconhecer que existe algo em você que já vinha sendo pressionado muito antes deste clique. Um cansaço que não é físico, uma inquietação que não se resolve com descanso, uma sensação persistente de que a vida está passando e você está apenas assistindo, cumprindo tarefas, respondendo expectativas, funcionando, mas não vivendo de verdade. E esse silêncio interno, esse vazio que aparece mesmo quando tudo parece em ordem, não surgiu do nada. Ele é o resultado de anos se adaptando, se moldando, se ajustando a um mundo que exige desempenho, mas ignora a alma. E Carl Jung compreendeu com uma clareza desconfortável que esse tipo de sofrimento não é um erro, não é fraqueza, não é falta de gratidão, mas um sinal claro de que algo essencial foi deixado para trás. Porque, segundo Jung, quando a vida que você vive não corresponde à vida que sua psique pede, o inconsciente começa a protestar, primeiro em forma de incômodo, depois como ansiedade, depois como vazio, depois como exaustão, e você tenta silenciar isso se mantendo ocupado, preenchendo cada espaço com ruído, metas, telas, compromissos, pessoas. Mas quanto mais você foge, mais a sensação retorna, mais intensa, mais difícil de ignorar, como se algo dentro de você dissesse que continuar assim é desperdiçar a própria existência. E talvez você já tenha tentado explicar isso como estresse, como fase, como problema químico, talvez até tenha buscado ajuda e recebido rótulos que descrevem o sintoma, mas não tocam a raiz, porque o que está acontecendo não é apenas psicológico no sentido superficial, é existencial. É a psique tentando restaurar um equilíbrio perdido. Jung dizia que muitas neuroses modernas não são doenças no sentido clássico, mas tentativas fracassadas de cura, esforços da alma para chamar a atenção da consciência para aquilo que foi negligenciado. E isso muda tudo. Porque se o sofrimento não é um inimigo a ser eliminado, mas uma mensagem a ser compreendida, então a pergunta deixa de ser como eu faço isso parar? E passa a ser o que em mim está pedindo para mudar. E essa pergunta é desconfortável porque ela aponta diretamente para escolhas que talvez você nunca tenha feito de forma consciente, para caminhos que você seguiu porque eram esperados, seguros ou socialmente aceitos, mas que aos poucos foram te afastando de si mesmo, criando uma vida funcional por fora e vazia por dentro. E é exatamente nesse ponto que Jung nos confronta com uma verdade difícil de engolir. Não é possível viver uma vida que não é sua sem pagar um preço psíquico por isso, e esse preço aparece como apatia, como angústia sem nome, como a sensação de que algo precioso está sendo desperdiçado enquanto os dias passam. E reconhecer isso não é o fim, é o começo. Porque, apenas quando você para de anestesiar esse sinal, é que a transformação real pode começar. Quando Jung afirmava que a neurose é muitas vezes o substituto de um sofrimento legítimo, ele estava apontando para algo que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a considerar. Que talvez o problema não seja sentir demais, mas viver de menos aquilo que é verdadeiro. Porque é muito mais fácil medicalizar a dor do que questionar a estrutura de uma vida inteira. É mais aceitável socialmente dizer que você está ansioso do que admitir que está vivendo uma existência que não faz sentido para você. E assim o mundo te oferece soluções rápidas que devolvem a funcionalidade, mas não a vitalidade, permitem que você continue trabalhando, produzindo, cumprindo papéis, enquanto algo essencial continua sendo ignorado. E com o tempo, essa desconexão se aprofunda, porque a alma não aceita ser silenciada indefinidamente. Ela não negocia com a conveniência. Ela insiste, ela retorna sob novas formas, mais intensas, mais difíceis de camuflar. E é por isso que tantas pessoas sentem que estão desperdiçando a própria vida mesmo fazendo tudo certo, seguindo o roteiro, alcançando metas, mantendo aparências, mas carregando uma sensação constante de falsidade interna.
como se estivessem interpretando um personagem que nunca escolheram conscientemente, e Jung chamava esse personagem de persona, a máscara social que construímos para sermos aceitos, aprovados, funcionais, necessária até certo ponto, mas fatal quando se torna a única identidade possível, porque quanto mais você se identifica apenas com essa máscara, mais distante fica do seu centro psíquico, do self, e é essa distância que gera o vazio, a apatia, a sensação de estar sobrevivendo em vez de viver. E talvez você reconheça isso na sua própria rotina, no modo como os dias se repetem sem significado real, no cansaço que não passa, na irritação difusa, na sensação de que algo em você está sendo desperdiçado enquanto o tempo avança. E é aqui que Jung nos obriga a encarar uma verdade incômoda. Ninguém desperdiça a vida de uma vez, isso acontece aos poucos. Em pequenas concessões diárias, em silêncios engolidos, em impulsos reprimidos, em escolhas feitas por medo e não por verdade. E cada vez que você ignora o que sente para se adaptar ao que esperam, uma parte de você se retrai, se apaga, se fragmenta, até que chega um ponto em que o sofrimento deixa de ser apenas um desconforto e se torna um sinal claro de que algo precisa mudar. Não superficialmente, mas na base, na forma como você vive, escolhe, relaciona consigo mesmo e com o mundo. E isso assusta porque implica responsabilidade. Implica admitir que talvez a vida que você construiu não seja sustentável para a sua alma. E Jung nunca prometeu conforto. Ele prometeu verdade. E a verdade é que continuar anestesiando esse chamado é o caminho mais seguro para uma existência vazia. Enquanto escutá-lo, mesmo com medo, é o primeiro passo para parar de desperdiçar aquilo que nunca poderá ser recuperado, a sua própria vida. Para Jung, não é possível compreender o sofrimento humano isolando o indivíduo do contexto em que ele vive. Porque a psique não se desenvolve no vácuo, ela é moldada por valores culturais, expectativas coletivas e estruturas sociais que muitas vezes entram em conflito direto com a natureza interior do ser humano. E é por isso que tantas pessoas adoecem emocionalmente, mesmo vivendo em condições que, teoricamente, deveriam trazer satisfação, conforto e segurança, porque o problema não está apenas dentro delas, mas no ambiente que as ensinou desde cedo a se desconectar de si mesmas, a priorizar desempenho em vez de sentido, aparência em vez de essência, aprovação externa em vez de verdade interior. E Jung via a cultura moderna como profundamente adoecedora justamente por isso, porque ela recompensa a adaptação cega e pune a autenticidade. Ensina o indivíduo a suprimir seus impulsos mais profundos para se encaixar em moldes rígidos de sucesso, normalidade e produtividade. E quando alguém não se adapta perfeitamente a esse modelo, o problema é colocado sempre na pessoa, nunca no sistema, como se sentir-se vazio em uma vida sem sentido fosse uma falha individual e não uma reação saudável a uma existência desalinhada. E assim crescemos acreditando que precisamos nos tornar algo para o mundo antes mesmo de sabermos quem somos para nós mesmos. Aprendemos a competir antes de aprender a sentir, a produzir antes de refletir, a consumir antes de perguntar por quê. E essa desconexão começa cedo, quando somos ensinados a escolher caminhos seguros em vez de verdadeiros, profissões aceitáveis em vez de vocações autênticas, relações convenientes em vez de vínculos profundos, e cada uma dessas escolhas aparentemente pequenas vai nos afastando do centro, criando uma vida que funciona externamente, mas que internamente se torna cada vez mais oca. E Jung observava que, quando o indivíduo vive por muito tempo distante do seu eixo interior, a psique reage, primeiro com sinais sutis, depois com sintomas mais intensos, como ansiedade difusa, sensação de inutilidade, falta de entusiasmo, perda de vitalidade. E isso não acontece porque a pessoa é fraca, mas porque ela está sendo forçada a viver de um modo que contradiz sua própria natureza. E o mais trágico é que a sociedade interpreta essa reação como patologia.
oferecendo tratamentos que devolvem a funcionalidade, mas não questionam a causa, porque questionar a causa implicaria admitir que o modo como vivemos está profundamente equivocado. E Jung não aceitava essa simplificação. Ele sabia que uma vida sem sentido não pode ser curada apenas com ajustes químicos, porque o que falta não é equilíbrio hormonal, é direção, é significado, é a sensação de que a existência está conectada a algo que faz sentido para o indivíduo. E quando isso falta, nenhum conforto externo é suficiente, nenhuma distração é duradoura, nenhum sucesso é realmente satisfatório. E é por isso que tantas pessoas, mesmo cercadas de estímulos, vivem com a sensação de que estão apenas passando pelo tempo, esperando algo que nunca chega, quando na verdade o que está sendo evitado é o confronto com a pergunta mais incômoda de todas. Esta vida que eu vivo é realmente minha? Quando Jung afirmava que a maioria das pessoas vive identificada demais com aquilo que o mundo espera delas, ele não fazia uma crítica moral, mas um diagnóstico psicológico profundo. Porque uma identidade construída apenas a partir de exigências externas inevitavelmente se torna frágil, dependente e vazia. E é nesse ponto que o indivíduo começa a sentir que está desperdiçando a própria vida sem saber exatamente por quê, já que externamente tudo parece coerente. Mas internamente existe uma sensação constante de falsidade, como se algo essencial estivesse sendo traído dia após dia, e essa traição não acontece de forma dramática. Ela se infiltra silenciosamente na rotina, nos compromissos aceitos sem reflexão, nas escolhas feitas por medo de desapontar, nas decisões adiadas, indefinidamente, até que a vida passa a ser vivida no piloto automático. E Jung compreendia que esse estado de alienação interior não é neutro. Ele corrói a vitalidade psíquica, enfraquece o senso de identidade e cria uma dependência crescente de validação externa. Porque quando alguém não sabe quem é, precisa desesperadamente que o mundo diga, e isso gera ansiedade, comparação constante, sensação de inadequação e um medo profundo de parar e olhar para dentro, porque olhar para dentro significa confrontar tudo aquilo que foi deixado de lado para sobreviver socialmente. E é por isso que tantas pessoas preferem permanecer ocupadas, distraídas, estimuladas, qualquer coisa que impeça o silêncio, já que o silêncio é o lugar onde a verdade começa a emergir. E Jung sabia que esse confronto é inevitável, porque aquilo que não é vivido conscientemente retorna como destino, como repetição, como sofrimento, como a sensação de estar preso em ciclos que se repetem independentemente do esforço. E, quanto mais o indivíduo tenta se adaptar a uma vida que não lhe pertence, mais intenso se torna o conflito interno, até que surge a pergunta que não pode mais ser evitada: continuar assim ou mudar? E essa pergunta não aparece como um pensamento claro, ela surge como cansaço existencial, como perda de sentido, como a sensação de que o tempo está sendo desperdiçado. E Jung via esse momento não como uma crise a ser eliminada, mas como um ponto de virada, o instante em que a psique exige autenticidade, porque a alternativa é a estagnação interior, uma vida segura por fora e morta por dentro. E é exatamente aqui que muitos recuam, porque mudar implica abandonar identidades antigas, expectativas alheias, narrativas confortáveis. Implica aceitar que talvez você tenha vivido até agora de uma forma que não corresponde àquilo que você é, e essa aceitação dói, mas também liberta, porque reconhecer a falsidade é o primeiro passo para a verdade. E Jung insistia que não há caminho para a individuação sem esse reconhecimento, sem esse momento em que o indivíduo admite que não pode continuar vivendo uma vida emprestada sem pagar um preço cada vez maior. E é por isso que o sofrimento, quando compreendido, deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. Um guia desconfortável, mas honesto, apontando para aquilo que precisa ser transformado antes que o desperdício se torne irreversível. Para Jung, o ponto em que a pessoa percebe que está desperdiçando a própria vida não é o fim de nada, mas o início de um processo raro e decisivo.
porque é exatamente aí que começa a individuação, não como um ideal abstrato, mas como uma exigência concreta da psique para que o indivíduo deixe de viver apenas como um produto do meio e passe a se tornar quem é em essência. E isso não acontece por meio de pequenas correções superficiais, mas por uma reorientação profunda do eixo interno, pois individuar-se significa retirar o centro da vida das expectativas externas e recolocá-lo no diálogo vivo com o inconsciente. E Jung foi claro ao afirmar que ninguém se torna inteiro sem confrontar aquilo que foi reprimido, esquecido ou negado ao longo da vida, porque tudo o que não foi vivido conscientemente continua operando na sombra, influenciando escolhas, relações e destinos de maneira invisível. E é por isso que tantas pessoas sentem que repetem os mesmos padrões mesmo tentando mudar, como se algo mais forte estivesse no comando, e de fato está, porque enquanto o inconsciente não é reconhecido, ele governa, e esse governo se manifesta como compulsões, medos irracionais, sabotagens internas e uma sensação constante de estar sendo arrastado por forças que não se compreende. E Jung chamou a atenção para o fato de que a maior resistência ao processo de individuação não vem do mundo externo, mas do próprio ego, que teme perder o controle, teme a dissolução de identidades antigas, teme encarar verdades que ameaçam a imagem construída ao longo dos anos, porque individuar-se implica aceitar que muitas das escolhas feitas não foram livres, mas condicionadas. E essa aceitação fere o orgulho, desmonta narrativas confortáveis e obriga o indivíduo a assumir responsabilidade pela própria vida a partir daquele ponto. E é por isso que o processo é tão frequentemente adiado, evitado ou interrompido. Porque exige coragem para atravessar um período de incerteza em que as velhas referências deixam de funcionar e as novas ainda não estão claras. E Jung sabia que esse estado intermediário é profundamente desconfortável, pois o indivíduo não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem pode ser, vivendo uma espécie de vazio fértil que pode levar tanto à transformação quanto ao colapso, dependendo da disposição de enfrentá-lo. E é nesse espaço que a maioria das pessoas recua, preferindo retornar à anestesia da rotina, da adaptação e da conformidade, porque isso oferece uma sensação ilusória de segurança, enquanto a individuação oferece apenas verdade, e a verdade não garante conforto, mas oferece sentido, e Jung insistia que sem sentido a vida adoece, enquanto com sentido até o sofrimento se torna suportável. E é por isso que o processo de individuação não é um luxo psicológico, mas uma necessidade vital para quem não quer desperdiçar a própria existência vivendo apenas como uma função, dentro de um sistema que nunca foi feito para acolher a singularidade da alma humana. Jung compreendia que o maior obstáculo à individuação é o encontro com a sombra, porque é nela que estão contidos todos os aspectos de nós mesmos que foram rejeitados para que pudéssemos ser aceitos, amados ou simplesmente tolerados pelo meio em que crescemos. E isso inclui impulsos considerados inaceitáveis, desejos não expressos, raiva reprimida, medo, inveja, criatividade sufocada e até potenciais que nunca foram vividos por parecerem perigosos ou inadequados. E enquanto essas partes permanecem inconscientes, elas não desaparecem, apenas se tornam autônomas, influenciando o comportamento de forma indireta e muitas vezes destrutiva. E é por isso que Jung afirmava que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, porque a sombra ignorada se manifesta em projeções, conflitos repetitivos, autossabotagem e escolhas que parecem irracionais, mas que obedecem a uma lógica inconsciente muito precisa. E confrontar a sombra não significa ceder a esses impulsos, mas reconhecê-los como parte legítima da totalidade psíquica, retirando deles o poder oculto que exercem quando são negados. E esse processo é profundamente desconfortável, porque desmonta a imagem idealizada que o ego construiu de si mesmo, obrigando o indivíduo a admitir contradições, fragilidades e verdades que não se encaixam na narrativa socialmente aceitável.
E é exatamente por isso que tantos evitam esse confronto, preferindo permanecer identificados com a persona, mesmo que isso custe vitalidade, sentido e autenticidade, porque é mais fácil sustentar uma imagem coerente do que integrar uma verdade complexa. E Jung sabia que a sombra, quando integrada, deixa de ser uma ameaça e se torna uma fonte de energia, criatividade e força interior, porque aquilo que foi reprimido carrega uma quantidade enorme de vida psíquica, e recuperá-la é essencial para parar de desperdiçar a própria existência, já que uma vida vivida apenas na superfície nunca pode ser plena. E é nesse ponto que o sofrimento começa a se transformar, porque quando o indivíduo para de lutar contra si mesmo e começa a se escutar com honestidade, a dor deixa de ser apenas um peso e passa a ter direção, tornando-se um sinal claro do que precisa ser integrado, transformado ou abandonado. E Jung insistia que não existe cura sem verdade, nem verdade sem sofrimento, porque a dor é o preço da consciência, e fugir dela é perpetuar a inconsciência, e é por isso que a individuação não promete felicidade constante, mas oferece algo muito mais profundo: integridade, a sensação de estar inteiro, alinhado consigo mesmo em meio às dificuldades. E é essa integridade que impede que a vida seja desperdiçada, porque quando o indivíduo passa a viver a partir do próprio centro, suas escolhas deixam de ser reativas, seus relacionamentos se tornam mais autênticos, seu trabalho ganha outro significado, e até o sofrimento muda de qualidade, deixando de ser um sinal de alienação para se tornar parte de um processo consciente de transformação. E Jung via esse estado não como um ideal distante, mas como a consequência natural de quem aceita a responsabilidade de se tornar quem realmente é, mesmo que isso exija abandonar certezas, romper padrões antigos e atravessar períodos de profunda incerteza, porque é exatamente nesse atravessamento que a vida deixa de ser algo que simplesmente acontece e passa a ser algo que é vivido de forma consciente. Chega um momento no processo descrito por Carl Jung em que a pessoa percebe com clareza inquietante que não é mais possível continuar vivendo da mesma forma, sem pagar um preço cada vez mais alto, porque aquilo que antes era apenas desconforto torna-se peso constante, aquilo que era apenas dúvida transforma-se em exaustão, e aquilo que era apenas sensação vaga de desperdício começa a se manifestar como um cansaço existencial profundo. E esse é o ponto em que a psique deixa de sussurrar e começa a exigir uma resposta, não por meio de palavras, mas por meio de sintomas, rupturas internas e uma sensação crescente de urgência, como se algo dentro de você soubesse que o tempo de adiar acabou. E Jung afirmava que esse momento não é um colapso aleatório, mas uma convocação, porque quando a vida exterior deixa de fazer sentido, é sinal de que a vida interior exige espaço, e continuar ignorando esse chamado significa reforçar a cisão interna entre quem você é e quem você vive sendo. E é exatamente essa cisão que gera a sensação de desperdiçar a própria existência, pois uma vida pode ser funcional, produtiva e socialmente aceitável, e ainda assim profundamente falsa para a alma. E Jung via isso diariamente em seus pacientes, pessoas que cumpriram todas as expectativas externas, mas que internamente se sentiam vazias, desconectadas, como se estivessem apenas representando um papel que nunca escolheram conscientemente. E é nesse ponto que surge a decisão mais difícil de todas, porque não se trata de mudar hábitos superficiais ou ajustar pequenas rotinas, mas de questionar a estrutura inteira da vida que foi construída até ali, reconhecendo que muitas escolhas foram feitas para evitar rejeição, medo, abandono ou insegurança, e não a partir de uma verdade interior autêntica. E assumir isso dói, porque desmonta a narrativa de controle que o ego sustenta, obrigando o indivíduo a admitir que, em muitos aspectos, viveu condicionado e não consciente. E Jung sabia que essa admissão é um choque necessário, pois sem ela não existe transformação real, apenas adaptações paliativas.
E é aqui que a individuação deixa de ser um conceito teórico e se torna uma exigência prática. Porque a vida começa a cobrar coerência, exigindo que aquilo que foi compreendido internamente seja, pouco a pouco, vivido externamente, mesmo que isso provoque desconforto, rupturas e perdas. E esse é o ponto em que muitos recuam, preferindo retornar à anestesia do conhecido, porque a liberdade assusta mais do que a prisão familiar. Mas Jung insistia que fugir desse momento é o verdadeiro desperdício, pois significa trair novamente a própria alma em troca de segurança artificial, enquanto atravessá-lo, mesmo com medo, marca o início de uma vida que deixa de ser apenas suportada e passa a ser assumida com responsabilidade, consciência e sentido. E quando essa travessia começa, mesmo que de forma silenciosa e imperfeita, algo muda na maneira como você se relaciona consigo mesmo, porque a vida deixa de ser apenas uma sequência de obrigações suportáveis e passa a ser um território de responsabilidade interior, onde cada escolha começa a carregar peso simbólico. E Jung dizia que esse é o momento em que o indivíduo para de perguntar apenas "o que esperam de mim?" e começa a perguntar "o que a minha alma exige agora?" E essa pergunta não traz respostas imediatas, mas inaugura um eixo interno que antes não existia. Um centro a partir do qual decisões passam a ser tomadas, não para agradar, fugir ou compensar, mas para alinhar. E esse alinhamento não elimina o sofrimento, mas o transforma, porque a dor deixa de ser um ruído confuso e passa a ter sentido, direção e função, tornando-se parte do processo de amadurecimento psíquico. E é por isso que Jung afirmava que uma vida significativa não é uma vida sem conflito, mas uma vida em que o conflito é integrado à consciência. E quando isso acontece, a sensação de desperdício começa a se dissolver. Não porque tudo se resolve externamente, mas porque internamente você deixa de estar dividido contra si mesmo. E essa integração não exige heroísmo, exige honestidade, exige reconhecer limites, desejos, medos e verdades que foram reprimidas por anos, e assumir que viver de forma autêntica é um compromisso contínuo, não um estado final. E é exatamente aqui que este vídeo se encerra, não como um ponto final, mas como um limiar, porque se algo do que foi dito tocou você, se alguma frase gerou silêncio interno, desconforto ou reconhecimento, isso não é coincidência. É um sinal de que algo dentro de você está pedindo espaço. E talvez o primeiro gesto de respeito a esse chamado seja simples, mas profundo. Compartilhar nos comentários o que você sentiu. Não precisa ser elaborado, não precisa ser bonito, basta ser verdadeiro, porque dar forma em palavras ao que foi sentido já é um ato de presença e consciência. E ao escrever, você não apenas se reconhece, mas também permite que outras pessoas percebam que não estão sozinhas nesse processo. E se essa reflexão fez sentido para o seu momento de vida, se você sente que está cansado de apenas existir e deseja compreender melhor a si mesmo, a psique, a sombra e o processo de individuação à luz de Carl Jung, considere se inscrever no canal, porque este espaço não é feito para oferecer respostas rápidas, mas para acompanhar jornadas reais, profundas e transformadoras, com respeito ao tempo interno de cada um. E ao permanecer aqui, você não está apenas assistindo a vídeos, está escolhendo não desperdiçar mais a sua vida, vivendo desconectado de quem você é. E essa escolha, mesmo silenciosa, já é o começo de algo verdadeiro.